Oi pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje é a continuação dos assuntos relacionados ao segundo ano e a gente vai dar início à embriologia. O processo da embriologia, o que é estudado dentro da embriologia, são as fases do desenvolvimento embrionário e posteriormente também a gente tem desenvolvimento fetal. Olha, tudo começa, a vida se inicia com o processo da fecundação. É necessário que os gametas, o espermatozoide, encontrem o ovócito 2, pegadinha de vestibular. O espermatozoide fecunda o ovócito 2, que aí sim finaliza a meiose 2 e dá origem ao óvulo. Então, a fecundação é o processo em que eu tenho o encontro dos gametas, ok? Esse encontro dos gametas leva à formação de uma célula diploide, já que os gametas são haploides. Esses gametas, então, olha, N mais N, o espermatozoide é N, com o ovócito 2, que dá origem ao óvulo, que também vai ser N, vai formar uma célula 2N chamada de zigoto. O produto da fecundação é a formação do meu zigoto. E onde que acontece isso? Tá bom, olha, vou te contar uma historinha. O homem, um dia ele encontra uma mulher e ele se apaixona por essa mulher e essa mulher se apaixona por este homem. Eles vivem uma relação de amor, eles se casam e um dia o homem tem uma relação com esta mulher, doando seus gametas, e nesse caso, seu gameta é o espermatozoide, que é lançado pelo canal vaginal, atravessa o útero e vai em direção às tubas uterinas. Lá na tuba uterina, na porção distal, vai acontecer essa fecundação. O encontro aqui do meu espermatozoide com o óvulo. Anota que isso é questão de prova. Olha, eu posso dividir a tuba em 3 porções. A proximal, a média e a distal. Onde que acontece a fecundação? Na região distal. Então, proximal, média e aqui a região distal, né? Aqui eu tenho as projeções das fímbrias. Beleza, Paulinho. Então o processo da fecundação é marcado pelo encontro dos gametas. E a gente precisa compreender também quem são esses gametas. O espermatozoide é uma célula extremamente especializada. Ele se modifica num processo denominado de espermiogênese e lá eu vou encontrar a formação de uma cabeça, de uma peça intermediária e da cauda. Na cabeça do espermatozoide, eu tenho, além do núcleo, uma bolsa membranosa cheia de enzimas digestivas. E essa bolsa é necessário também guardar o nome aí nesse teu coraçãozinho e nesse teu cérebro tão dedicado. A bolsa presente na cabeça do espermatozoide, cheia de enzima digestiva, é chamada de acrossomo. Por outro lado, o ovócito 2, ele não é um cara assim muito fácil de ser conquistado, não. Não basta o espermatozoide encontrá-lo, é preciso demonstrar ser capaz de fecundá-lo. Isso porque o ovócito 2 tem algumas regiões de proteção. A gente vai ter a corona radiata, formada por várias célulazinhas. Olha que loucura! O ovócito 2 ele é protegido por células. Não é uma proteção puramente molecular. Essas células são chamadas de células foliculares. Depois da corona radiata, eu tenho a estrutura da zona pelúcida, que é formada ali por várias proteínas. E depois ainda tem a membrana plasmática. Eu tenho então 3 níveis de proteção. Quais são os mais fortes? A corona radiata e a zona pelúcida. A corona radiata, novamente, é formada por várias células. Olha que missão tem um espermatozoide, né? Ele tem que passar por todo o canal vaginal, tem que ir para a tuba uterina certa, que alguns são meio lesos e vão para a tuba uterina errada, onde não tem ovócito nenhum. E quando ele finalmente encontra esse ovócito, o ovócito fala: prove-me que és capaz de me fecundar. Toda essa dificuldade já é uma seleção natural. Então somente o melhor dos melhores espermatozoides vai conseguir realizar essa fecundação. Atravessando em sequência quem? A corona radiata e posteriormente a zona pelúcida. Gente, quando o espermatozoide encosta a cabeça dele na membrana do ovócito 2, essa membrana sofre uma reação devido à liberação de grânulos presentes no citoplasma. Esses grânulos são chamados de grânulos corticais e essa reação é chamada de reação cortical. Por que isso vai acontecer? Porque eu quero evitar que mais de um espermatozoide fecunde o ovócito 2. Então esses grânulos corticais promovem uma reação cortical que torna a zona pelúcida bastante rígida, impedindo que outro espermatozoide entre. Além disso, acontece uma descarga elétrica, uma despolarização pela membrana da célula, que também dá como se fosse um choquezão nessa membrana, dificultando ainda, né, esse acesso de outro espermatozoide. Para que tudo isso acontece? Novamente, para que não haja uma poliespermia, para que não haja fecundação por mais de um espermatozoide.
Porque se mais de um espermatozoide fecundar, eu vou ter N do óvulo, N do primeiro espermatozoide e N do segundo. Eu vou formar uma estrutura triploide que é inviável, podendo inclusive gerar um problema chamado mola hidatiforme, que vocês observam aqui. Paulo, tem um embriãozinho? Não. Essa estrutura não é viável. Eu tenho uma proliferação excessiva e futuramente isso dá origem a um tumor. Tá? Então a reação cortical acontece ali para evitar essa poliespermia, mais de um espermatozoide fecundando um ovócito. Então tira da tua cabeça se tu pensa que quando 2 espermatozoides entram no óvulo, gera gêmeos. Não gera, tá? Gera uma estrutura triploide inviável. Bacana, né? O que a gente aprendeu até agora, então? Que o processo da fecundação acontece no terço distal da tuba uterina, o espermatozoide atravessa quais regiões do ovócito? Eu vou ter sendo atravessada a zona pelúcida e a corona radiata. Em sequência, a corona radiata e a zona pelúcida, que é mais correto. Lembrando que esse espermatozoide, para digerir essas células, libera enzimas presentes na sua cabeça na região do acrossomo. Inclusive, uma dessas enzimas é a hialuronidase, que destrói o ácido hialurônico que fica unindo essas células foliculares. Lá, depois de passar da corona radiata, tem acesso à zona pelúcida. Atravessada a zona pelúcida, eu encontro a membrana. Quando toca-se na membrana, esse espermatozoide então causa uma reação cortical que impede a poliespermia. Ok, quando o espermatozoide encosta na membrana, ele vai jogar o seu núcleo e seus centríolos para dentro do citoplasma do ovócito 2. Esse núcleo, em algumas espécies, é fundido ao núcleo do óvulo. Então, tem uma fusão de núcleos. Isso a gente chama de cariogamia. O que é cariogamia? Cariogamia é fusão dos núcleos. Isso não acontece em todas as espécies. Por exemplo, na nossa não rola, tá? Então, a fusão dos núcleos acontece em alguns seres, não na gente. Para a gente finalizar a nossa primeira aulinha, a gemelaridade. O que diabos é a gemelaridade? É a formação dos gêmeos. E existem 2 tipos de gêmeos, aqueles que são iguais e aqueles que são diferentes. Aqueles que são iguais são clones um dos outros, e nesse caso a gente fala que eles são gêmeos monozigóticos. Por quê? Olha, eu vou ter um espermatozoide fecundando um óvulo, originando um zigoto, um zigotinho. Esse zigoto então se divide. Olha que estranho, né? Uma divisão do zigoto. Concorda comigo então que essas estruturas embrionárias futuramente vão ter, portanto, o mesmo DNA, já que derivam do mesmo zigoto? Então vão ser idênticas. Por isso que esses gêmeos são chamados de gêmeos monozigóticos. É impossível no teste de DNA diferenciar um gêmeo monozigótico do outro, porque novamente eles têm o mesmo DNA. Mas como que eu diferencio na prática? Eu posso diferenciar pela cor da íris e pelas impressões digitais. Beleza? Já os dizigóticos, dizigótico, 2 zigotos. Eu vou ter 2 espermatozoides e 2 óvulos. Cada espermatozoide vai fecundar um óvulo. Então olha para cá. Um espermatozoide fecundou um óvulo aqui, vai originar um zigoto que vai originar um gêmeo. O outro espermatozoide vai fecundar o outro ovócito aqui e vai dar origem a outro zigoto que forma outro gêmeo. Nesse caso, como eles são vindos de células gaméticas diferentes, eles apresentam também DNAs diferentes. Então, são gêmeos diferentes. Podem ter o mesmo sexo ou sexo distintos, mas suas características fenotípicas não serão iguais. Beleza? Acabou! Primeiro momento da aula de embriologia é isso. É compreender o processo da fecundação e entender os eventos que acontecem. Geralmente, o que cai desse assunto é a gemelaridade. Então, não esquece. Monozigótico, um zigotinho só. São gêmeos idênticos, têm o mesmo DNA, já que vieram do mesmo zigoto. Dizigóticos, eu tenho 2 zigotos. Se eu formo 2 zigotos é porque eu tinha um espermatozoide que fecundou um óvulo, outro espermatozoide que fecundou outro óvulo. Portanto, esses gêmeos são diferentes, beleza? Passando a compreensão da fecundação e entendendo que eu tenho agora um zigoto, a gente pode classificar esse zigotinho. E a gente fala que existe a classificação baseada em tipos de ovos, e muito aluno confunde aqui. Acha que o ovo é tipo o ovo da galinha, o ovo da avestruz, o ovo da codorna, e não é. Esse ovo é o zigoto, tá? Então a gente vai classificar os tipos de zigotos. Baby, eu vou classificar os tipos de zigotos de acordo com a quantidade de vitelo. E o que é vitelo? Vitelo são as substâncias nutritivas. Muito aluno também esquece que esse vitelo ele é formado por lipídios e proteínas. Isso já foi assunto da prova de Roraima, então guarda no teu coração. Quando eu tenho pouco vitelo, eu caracterizo meu ovo como sendo um ovo do tipo oligolécito. Então, bem aqui, eu tenho um ovo oligolécito. Percebe que a distribuição é homogênea. Então, esse ovo pode ser também chamado de isolécito. Alguns livros antigos ainda falam que esse ovo também é chamado de homolécito. Ok.
Aqui está então a representação de um ovo isolécito, homolécito, oligolécito ou até mesmo alécito, como é o caso do ovo dos mamíferos. Tá. Esse ovo aqui do lado, percebe que ele tem uma região com muito vitelo, riquíssima em vitelo, a gente chama essa porção de polo vegetal ou polo vegetativo, e uma região com pouquíssimo vitelo, que a gente chama de polo animal. Esse ovo tem regiões diferentes com vitelo, e portanto a gente diz que é um ovo heterolécito, ou também chamado de mesolécito. O próximo ovo, ele tem muito, mas muito vitelo e apenas uma regiãozinha chamada de disco germinativo ou cicatrícula. Disco germinativo ou cicatrícula. Essa porção do disco germinativo ou cicatrícula é o polo animal, não tem vitelo lá. E aqui, onde eu tenho muito vitelo, é o polo vegetal. Esse tipo de ovo, ele é chamado de ovo telolécito, ou pode ser também chamado de ovo megalécito devido à quantidade de vitelo que ele possui. Então, ovo telolécito ou megalécito. Olha para cá para este outro, o último que a gente tem que aprender. Eu tenho vitelo apenas na região central. Então, eu digo que esse ovo ele é um ovo centrolécito. Bem facinho, né? Quando tem pouco vitelo. Pouco é oligolécito. Esse ovo também pode ser chamado de isolécito, homolécito, e no caso do ovo dos mamíferos placentários, tem muito pouco vitelo, a gente fala até que é alécito. É sem vitelo, né? Como se não tivesse vitelo ali. Eu tenho um ovo que eu tenho uma região com muito vitelo, polo vegetal, e outra com pouco, polo animal. Como regiões são diferentes, eu digo que esse ovo ele é heterolécito ou mesolécito. Eu tenho também um ovo que tem muito, mas muito vitelo, e apenas uma região de disco germinativo ou cicatrícula que tem pouco vitelo. Esse é o polo animal desse ovo. Esse ovo é denominado de telolécito ou megalécito. E por último, eu tenho um ovo centrolécito, que é aquele que acumula vitelo na região central. Tá bom, Paulinho, o que mais eu preciso saber? Preciso saber algumas coisinhas importantes, que são: quem tem cada tipo de ovo desse? Olha, nesse primeiro momento a gente aprendeu o tipo de ovo, agora a gente vai aprender quem tem o ovo. O ovo isolécito, homolécito, oligolécito ou alécito, ele é característico de quem? Ele é característico dos poríferos, dos equinodermos, vou botar aqui os equinodermos, dos mamíferos, mas não todos os mamíferos, dos mamíferos placentários. Beleza? Esses são os mais importantes, tá? Os quinidários também têm ovos oligolécitos, mas esses aqui são os mais importantes, que mais aparecem em prova. O ovo heterolécito, o representante mais comum deles, são os anfíbios. Mas é importante também saber que esse ovo vai existir nos peixes ósseos, além de estar presente nos moluscos não cefalópodes. Moluscos não cefalópodes. Quem são os moluscos cefalópodes? O polvo, o náutilo e a lula. Aqui os moluscos não cefalópodes são quem não é polvo, náutilo e lula. O caramujo, a lesma. Show, né? Esses são os principais representantes. Agora, para o ovo telolécito. O ovo telolécito, principais representantes vão ser os peixes cartilaginosos, além de aves, além dos répteis e aqueles que apareceram na prova da UEA. Os mamíferos, só que nesse caso, os mamíferos monotremados. Quem que são os monotremados, Paulinho? Os mamíferos monotremados são os mamíferos que põem ovos e eles não apresentam mamilo também. São representantes aqui desse grupo os ornitorrincos e a equidna ou a ecdna. Beleza? O ovo centrolécito é mais fácil, não tem como errar, porque só quem tem ovo centrolécito são os artrópodes. Artrópodes aqui representados. Por fim, para a gente finalizar essa primeira aula, é necessário de saber que os ovos eles vão começar a se dividir. O zigoto é uma célula, o ovo representa aqui o zigoto, não é? E esse zigoto ele é uma célulazinha. Para formar um ser multicelular, precisa se proliferar. Vão haver então processos de divisão e a gente chama essas divisões de segmentação. A segmentação, que é a divisão por mitose, diga-se de passagem, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser total, quando envolve toda a célula, ou ela pode ser parcial. A segmentação total é chamada também de holoblástica, enquanto que a parcial é meroblástica. A total pode ser do tipo igual ou pode ser desigual.
Enquanto que a parcial, a segmentação do tipo parcial, pode ser do tipo discoidal ou pode ser do tipo superficial. Depende do tipo de ovo que eu vou ter. Então, bora lá. A primeira informação, e para te compreender esse processo, é onde eu tenho vitelo, eu não consigo dividir bem. Então, onde eu tenho vitelo, as células não dividem com uma frequência muito grande. O ovo oligolesto tem pouco. Então, eu tenho uma divisão por toda a célula. Olha, aqui tem um ovo representado e eu vou dividir a célula inteira. E todas as células que se formam vão ter o mesmo tamanho. Se eu conseguisse desenhar direitinho, né, vocês iam ver que as células têm o mesmo tamanho. Essas células que se formam da divisão são chamadas de blastômeros. Então, a minha segmentação aqui é em toda a célula. É uma segmentação, então, total, envolve toda a célula, e as células, teoricamente, se meu desenho fosse perfeito, teriam o mesmo tamanho, né? Total e igual. Já no ovo heterolécito, por sua vez, eu tenho uma região com muito vitelo, que divide mal, que é o polo vegetal, e uma com pouco vitelo, que divide bem, que é o polo animal. O polo vegetal não vai dividir bem, então as células vão ficar dividindo de uma forma a formar sempre blastômeros muito grandes. Assim, eu terei, então, nessa região, células denominadas de macrômeros. Já na região do polo animal, eu tenho pouco vitelo, então eu tenho uma boa divisão. As células se dividem com uma boa frequência e são cada vez menores. A gente fala que nessa região há presença dos micrômeros. Essa segmentação, ela acontece em toda a célula, portanto é uma segmentação o quê? Total. Mas as células são de tamanhos diferentes, então total e desigual, ok? Para finalizar, os dois tipos de ovos finais vão ser o ovo telolécito, em que a segmentação vai acontecer apenas na região do disco, porque essa região tem muito vitelo no polo vegetal, e aqui eu não consigo dividir bem, então só divide na cicatrícula ou no disco germinativo. A segmentação, então, não acontece em toda a célula, será parcial. E nesse caso, como acontece apenas no disco, ela é discoidal. Já no ovo centrolécito, também tem muito vitelo na região central, não vai dividir bem. Vai dividir apenas na região da periferia, na superfície. Então, a segmentação também é o quê? Parcial. E, como acontece apenas na superfície, superficial. Bacana, né? Tem que decorar, Paulinho? Tem, porque ele pode falar assim, olha, um humano, um crocodilo e uma rã. Qual o tipo de segmentação que existe em cada um? Olha, um humano tem ovo alécito, porque ele é um mamífero placentário. A segmentação vai ser total e igual. Um réptil, como um jacaré, um crocodilo, vai ter ovo do tipo telolécito. Portanto, a segmentação ela é parcial e discoidal. E uma rã é um anfíbio. O anfíbio tem ovo heterolécito. E, portanto, a segmentação ela é total e desigual, beleza? Dessa forma, a gente encerra a nossa primeira aula e é um prazer estar aqui com vocês. Já já a gente realiza a questão. Abração, pessoal!